Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Grazi, Professora de Geografia. Quero dizer a vocês que eu estou com muita saudade de vocês e, espero em breve retornar para que a gente dê continuidade à nossa matéria, tá bom? Olha só, a nossa aula de Geografia de hoje, ela corresponde à matéria que trata de Fordismo e Taylorismo. Eu não sei se vocês observaram, mas na primeira atividade do segundo bimestre, a primeira questão trata desses assuntos. Então, vou estar trabalhando com vocês essa matéria. Salvo engano, a questão 3 também trata desse assunto. E na medida que eu for trabalhando a aula, vocês vão se dirigir até a plataforma, vocês vão dar uma olhada na atividade e vão respondendo. Para mim, o mais importante não é só a questão de fazer a atividade, mas é de entender a matéria, tá? Se for preciso, eu vou prorrogar a data da atividade. Por quê, gente? Porque eu quero trabalhar todo o conteúdo da atividade, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Essa primeira imagem se refere a um cara chamado Frederick Taylor, Frederick Winslow Taylor. Então, Taylor, ele foi um engenheiro norte-americano e ele introduziu o conceito da chamada administração científica. Taylor, na verdade, ele se importava com a administração das fábricas e das indústrias. No entanto, gente, que para que Taylor criasse uma teoria, ele ficou durante muito tempo dentro das fábricas, dentro das indústrias, estudando como funcionava a indústria, como funcionava a fábrica, tá? Lembrando que nos países desenvolvidos, esse período corresponde justamente ao fim da primeira Revolução Industrial. Então, fim da primeira Revolução Industrial e início da segunda Revolução Industrial, tá? Com base na observação de Taylor, ele vai criar uma teoria chamada taylorista, tá? Daí o nome da teoria, taylorista, vem do criador, tá? Então, olha só, ele revolucionou todo o sistema produtivo no começo do século XX e criou uma base sobre a qual se desenvolveu a teoria geral da administração. Então, essa é a biografia de um cara que deu origem à teoria chamada taylorista. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é a teoria em si, tá? Bom, em seguida, a imagem que aparece é de um cara chamado Henry Ford. E esse nome, ele soa no sentido de nos remeter a uma indústria automobilística, Quando a gente vê o nome Henry Ford, a gente lembra das empresas Ford, Henry Ford, ele foi um industrial norte-americano, conhecido pela produção em série na indústria automobilística, e eu vou falar sobre o que é isso, A grande alavanca da produção industrial moderna. O Henry Ford, ele é característico da segunda revolução industrial, tá? Quando nós estudamos revoluções industriais, nós chegamos a comentar a respeito de Fordismo e do Henry Ford. Inclusive, durante as aulas, nós até falamos que no Brasil essa tendência foi fortíssima e que veio para o Brasil, inclusive, maquinárias de Henry Ford, A Ford se instalou no Brasil e que foi fundada, inclusive, uma cidade em plena Amazônia chamada Fordlândia, Lá na Fordlândia, as pessoas extraíam látex para poder fabricar a borracha justamente para a empresa de Henry Ford, Que, via de regra, há quem diga que ele nunca pisou no Brasil, Henry Ford, ele foi um seguidor da teoria de Taylor. Então, ele aprimorou, ele adaptou a indústria automobilística, tá? A ideia que até então era de Taylor. Então, o Fordismo teve suas bases no Taylorismo. E aí, eu tenho as características de cada uma desses sistemas de produção, tá? Taylorismo.
Taylorismo? Primeira coisa que ele coloca como característica: separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos. Olha só, gente, e eu vou inclusive colocar junto com racionalização da produção, que é a segunda característica. Taylor, em primeiro lugar, ele observou nessas fábricas, nessas indústrias, que existiam pessoas que tinham um domínio de gestão, que eram bons administradores, que seriam bons gerentes, né? Que gerenciavam tinha o dom de gerenciar essas empresas de forma diferenciada, mas ele observou também que existiam pessoas que tinham habilidades para desenvolver o trabalho manual, ou seja, você teria a figura do administrador e do empregado, né? E o que ele fez dentro da racionalização da produção? Ele observou dentro desses empregados que trabalhavam a questão do manual, né, que existiam pessoas que tinham habilidades para desenvolver determinadas funções. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, tinham pessoas que eram ótimas, vou colocar numa situação hipotética, tá? Ótimos apertadores de parafusos. Outros trabalhavam com outra área da produção, ou seja, ele colocava dentro da função e ele destinava à função aquela pessoa que tinha habilidade para mexer com aquele determinado serviço. Apesar do Taylorismo ele ser anterior ao Fordismo, né, nós sabemos que Taylor, por bases científicas, né, Taylor ele tinha uma preocupação com relação ao trabalhador. O que vocês vão olhar no Fordismo não era bem assim, tá? E ele controlava o tempo. Ele tinha um controle do tempo no sentido de que não só no tempo do serviço da diária de jornada, mas ele estabelecia um mínimo e um máximo na produção. Ele era contra a produção desacelerada. Ele sabia que haveria necessidade de estocar, mas não de estocar aquela produção em grande quantidade. Então, ele controlava o tempo e ele controlava a produção. Ele estabelecia níveis mínimos de produtividade. Então, ele achava que se a pessoa ela tinha o dom e a habilidade para desenvolver determinada função, o produto seria o melhor possível, né? E não só o produto, mas o tempo de produção daquele produto seria menor também. Por quê? Porque a pessoa ela iria produzir com mais qualidade em um menor tempo, porque ela era boa no que ela fazia, né? A gente sabe que existem muitas críticas em cima do Taylorismo, dessa forma de produção. Mas, enfim, a ideia do cara era justamente essa, tá? O que Ford fez? Ford aperfeiçoou essa ideia do Taylorismo e levou para dentro das indústrias automobilísticas, tá? Só que Ford, olha só, ele adaptou, ele tinha algo diferente, né? Ele acreditava que a produção e o consumo deveria ser em massa. Então, ele pensava assim, eu tenho que produzir cada vez mais. Ele não limitava, ele não tinha um nível mínimo ou máximo da produtividade. Então, para ele pensava assim, se o cara é bom nisso, né, ele vai poder ter uma jornada maior e eu vou poder produzir mais. A partir do momento que eu produzo mais produtos, eu vou ganhar mais dinheiro e o meu produto vai ficar mais barato. Essa era a ideia do Fordismo. Ele priorizava a extrema especialização do trabalho. Então, vamos voltar no exemplo do apertador de parafuso, que é bem típico do Fordismo. Esse é o maior exemplo do Fordismo, né? O cara que estava numa barra de rolagem e a função dele era só apertar parafuso, gente, ele tinha que ter um curso de especialização, um curso técnico de apertador de parafuso, né? E ele trabalharia naquela função horas e horas dentro da jornada de trabalho e só trabalharia naquela função, né? Além do mais, Henry Ford, ele aplicou a barra de rolagem, ou seja, era uma esteira na linha de produção,
onde cada pessoa assumia sua posição e essa esteira ia passando e o produto ia sendo montado. Ou seja, é a próxima característica, rígida padronização da produção. E a próxima característica é a linha de montagem, que eu estou falando para vocês, que é uma barra, onde inclusive daqui a pouco eu vou estar apresentando para vocês uma figura mostrando essa linha de montagem segundo Ford, tá? Nós já até comentamos em sala de aula que existe um filme, né, chamado Tempos Modernos. Ao final desta aula eu vou encaminhar para vocês um vídeo no WhatsApp e aqui também para que vocês acompanhem o exemplo mais típico do Fordismo, tá? Bom, diferenças entre o Taylorismo e o Fordismo. A primeira é que o Taylorismo, segundo a imagem, dá para ver bem legal, o Taylorismo influenciou o Fordismo. Então, o Taylorismo foi anterior ao Fordismo, né? No Taylorismo, havia uma divisão do trabalho, tanto da parte de gerência quanto da de empregados, né? Preocupação com os excessos, lembra? Ele colocava lá que haveria um mínimo e um máximo de produção. E ele trabalhava na questão das linhas de montagem, cada um fazendo uma função dentro da linha de montagem. Dessa maneira, a pessoa ela seria muito boa no que ela iria executar e com isso se teria um padrão mínimo de qualidade do produto e uma grande produção, né? Fordismo. O Fordismo veio do Taylorismo e ele traz como inovação a criação da esteira, da barra de rolagem, né? O funcionário ficaria em pé ali na barra de rolagem e o produto ia passando e ia sendo montado por cada um na barra de rolagem. A produção é em massa, não há uma limitação da produção, a ideia dele é que eu teria que produzir mais, cada vez mais, né? E haveria uma queda dos preços. O que eu acabei de falar para vocês aí anteriormente? Que na ideia de Ford, quanto mais ele produzisse, mais ele ia vender e mais barato o produto ficaria para ele e para o consumidor. Bom, além desses sistemas produtivos industriais, além do Fordismo, além do Taylorismo, existe uma outra tendência, um outro sistema produtivo que também veio do Taylorismo, né? Que a primeira questão ela não cobra, mas a terceira questão da atividade ela cita, que é o toyotismo. Assim como o Fordismo foi empregado na Ford, o toyotismo foi empregado na Toyota. E aí ele coloca algo bem diferente. Por quê, gente? Porque o toyotismo praticamente ele foi um sistema produtivo aplicado depois do Fordismo, mas que teve como base também o Taylorismo, tá? E aí, o que ele diz aí a respeito das principais características? O que a gente vê aí de interessante, né? É que ele utiliza o termo just in time. Just in time significa na hora certa, né? Ou seja, ele tem um padrão de tempo estabelecido. E no toyotismo nós já temos uma jornada de trabalho fixada. Ao invés dos trabalhadores terem cursos técnicos, os trabalhadores do toyotismo, eles tinham que ser qualificados. Vou passar isso para a nossa realidade hoje, que é bem próxima ao toyotismo, tá, gente? Para que uma pessoa hoje trabalhe numa fábrica ou numa indústria de automóveis, né? Primeiro, a gente sabe que hoje os robôs, eles assumiram grande parte da mão de obra dentro dessa fabricação, dentro das linhas de produção. Então, o cara que é contratado, ele tem que entender, não de pintura em si, só de pintura, mas ele tem que entender do manuseio desse braço de robô. Ele tem que saber robótica, ele tem que saber inglês, porque a maioria desses programas vem em inglês. Ele tem que dominar alguns softwares, ou seja, não basta que ele tenha um domínio de uma área só, ele tem que ter o domínio de várias áreas. Existe aí a característica da automação, que está ligada ao avanço tecnológico, né? E aí eu vou pensar numa terceira revolução industrial, né? Cada dia que passa a tecnologia, ela tende a avançar cada vez mais, principalmente
principalmente dentro dessas linhas de produção. Eu vou pensar em terceirização e aí eu vou dar um exemplo de hoje como as coisas são produzidas, gente. Olha só, quando um avião é produzido hoje, né, ele não tem a sua produção somente no país de origem. Não, o motor é produzido em um país, a asa é produzida em outro país e assim vai, gente. Cada peça do avião é produzida em um lugar diferente. Por quê, professora? Porque dependendo do país em que aquela peça é produzida, gente, lá tem uma grande quantidade da matéria-prima para fornecer para aquela peça e de uma mão de obra barata. Ou seja, apesar da produção estar espalhada no mundo inteiro, ainda fica mais barato para aquele que está produzindo. Os carros também são assim, o motor é produzido em um lugar, o câmbio é produzido em outro lugar, e para isso vem a próxima característica, que é a terceirização. Algumas empresas são responsáveis por aquela peça, por aquela produção, pelo motor, pelo câmbio. Não necessariamente o dono da marca ele vai produzir. Não, ele já tem as empresas que vão produzir para ele. Ou seja, ele está terceirizando um serviço. E há a dispersão da atividade industrial no mundo, que foi o que eu acabei falando. Tá? Existem imagens que, se você for buscar na internet, sobretudo imagens de avião, que mostram onde cada peça é produzida, em cada lugar do mundo que ele é produzido, né? Então, eu diria que o toyotismo, ele traz uma visão mais moderna dos sistemas produtivos industriais, mas ainda assim teve como base o taylorismo, tá? Bom, aí a imagem que eu falei para vocês, típica do Fordismo, né? É uma cena do filme Tempos Modernos, e aí mostra o Carlitos, interpretado pelo Charlie Chaplin, apertando parafusos, né? Para quem nunca assistiu, é um ótimo filme, eu recomendo demais, tá? Bom, eu separei para vocês também, em homenagem a esse grande personagem, né? E a essa grande pessoa aí, do Charlie Chaplin, um vídeo, né, em homenagem a ele, falando sobre as 10 frases mais famosas desse queridíssimo personagem desse filme aí, que ilustra a história do Fordismo no Brasil e no mundo, tá bom? Então vamos prestar atenção. Para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode lhe dar forma, tudo depende só de mim. Cada segundo é tempo para mudar, tudo para sempre. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Seja motivo para o riso de alguém, mas meu riso jamais seja motivo para a dor de alguém. A vida é maravilhosa se você não tem medo. Se os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos que as grandes coisas do homem foram conquistadas no que parecia impossível. Lute com determinação, abrace a vida com paixão, pensa com classe, pensa com ousadia. E a vida é muito para ser Então, pessoal, sensacional, né? Olha só, eu estarei enviando aí para vocês, tá? Um comentário por áudio mesmo, sobre cada fala do Charlie Chaplin, tá bom?